Cumprimento os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 9, Pecado, Evangelho e Lei. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Suplicamos em nome de Jesus que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós neste momento. Em nome de Jesus suplicamos. Amém, Senhor. O pecado, evangelho e a lei. O verso áureo: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 93, 94. Entenda preceitos como sendo mandamentos. Por isso nós poderemos ler: nunca me esquecerei dos teus mandamentos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus mandamentos. Você ama os mandamentos de Deus? Você ama os mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, chamados de 10 mandamentos? Aqueles que são filhos e filhas de Deus certamente amarão a lei do Pai Celestial. A lei de Deus não serve para nada para o ímpio, senão para condená-los, mas para os filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Os mandamentos de Deus são muito valorizados, muito importantes, porque é o mandamento do nosso Pai Celestial. O pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Ele não apenas nos separa do Senhor, porque diz Isaías 59, verso 2, que o pecado nos separa de Deus. Aqui diz em Isaías 59, verso 2, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Vejam, os nossos pecados impedem e bloqueiam o nosso relacionamento com Deus. Portanto, os pecados que nós praticamos não somente nos separa de Deus, como também nos engana, nos fere, nos corrói e nos destrói. A luta contra o pecado e contra o ego é a maior batalha da nossa vida, pois tem consequências enormes e eternas. Alguns tratam o pecado como algo normal da vida. Afinal, é da natureza humana buscar o prazer. Natureza pecaminosa, pecar é natural. Mas, meu querido irmão, nós nascemos com a natureza pecaminosa. E para essa natureza pecaminosa, o pecado é natural. Mas o pecado sempre será um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou não pecar. Não é porque você tem uma natureza pecaminosa que você é forçado a pecar. Você nunca poderia dizer: eu tenho uma natureza pecaminosa, por isso eu preciso pecar. Não, você não precisa pecar. Pecar é um ato voluntário da alma. Você decide pecar ou não pecar. Mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? É possível que o povo de Deus também tenha se acostumado com o pecado? Às vezes evitamos o assunto do pecado com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. Quanto mais escolhemos conviver em paz com o pecado, mais nos afastamos de um relacionamento saudável com Deus. Sim, todos pecamos. E nossos pensamentos, nossas motivações, nossas ações e palavras ferem a nós mesmos, aos outros e também a Deus. No fim, o pecado destrói nosso relacionamento com Deus, mas ele se revelou por meio de sua lei, que aponta para o pecado em nossa vida. É isso que a lei faz. Ela mostra o pecado, ela aponta para o pecado. Nesta semana vamos entender por que Deus nos deu a sua lei e entender também que quando uma pessoa desobedece à lei e peca, há alguém que pode restaurar o relacionamento com Deus. Bendito seja Deus. Existe alguém que pode restabelecer o relacionamento com o Pai Celestial.
É esta escada que liga a terra ao céu. É aquela escada que Jacó viu no sonho. Meu querido irmão, ela se chama Jesus Cristo. É a comunicação entre o céu e a terra. O abismo criado pelo pecado foi transposto através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio à terra, tornou-se um de nós, assumiu a nossa culpa, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos dar perdão e vida eterna. Aleluia! Na parte de domingo, distrações e tentações. Vamos ler agora Juízes capítulo 14. Aqui em Juízes capítulo 14 nós temos a história de Sansão. Sansão foi a Tina, ou Tiná, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa, disse Sansão. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Não existe alguma moça aqui no meio do povo de Deus? Você vai procurar um jugo desigual, Sansão? Hoje o jugo desigual se tornou tão comum, parece que tão normal o povo de Deus se casar com pessoas que não amam a Deus e que não guardam seus mandamentos. Parece que esse pecado do jugo desigual está se tornando normal para o povo de Deus. Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Eu me agrado dela, ela agrada os meus olhos. Você não pode buscar, meu irmão, aquilo que agrada os seus olhos. Você tem que buscar aquilo que agrada a Deus, ao nosso Pai Celestial. Por isso somos filhos e filhas de Deus. Verso 4. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão:
Que coisa é mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Agora lemos aqui em Juízes capítulo 16, verso 1, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. E o verso 4 diz, depois disto Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Verso 16 diz, ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. E o verso 17, então ele contou o seu segredo, dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Meu querido irmão, Sansão, ele foi chamado por Deus, mas ele não correspondeu ao chamado de Deus. Sansão foi chamado por Deus para uma missão, mas cedeu às tentações ao longo do caminho. O que a vida de Sansão nos ensina? O grande conflito, ele é um conflito real e todos nós estamos no meio desse conflito. Não foi só Sansão. A batalha que começou no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e batalhou contra Miguel e os seus anjos, e o dragão batalhou com seus anjos, e eles foram expulsos do céu. Esta batalha que começou no céu se desenrola hoje em nossa vida, como foi na vida de Sansão. Satanás sabe que, nos tempos em que nós vivemos, estamos vivendo às vésperas da segunda vinda de Jesus. E Satanás precisa usar tudo que ele puder para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Há coisas que não são erradas em si mesmas, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para Deus. Por exemplo, o trabalho. O trabalho não é pecaminoso, o trabalho é algo bom, mas pode ocupar tanto nosso espaço, nosso tempo, que não sobre tempo para Deus. Por exemplo, redes sociais. Não existe pecado em usar uma rede social, mas nós poderemos nos envolver tantas horas por dia com a rede social que não sobre tempo para a oração, para a comunhão, para o estudo da Bíblia. Por exemplo, compras, esportes, comida, academia. Nós poderemos nos envolver com tantas coisas que nos distraem. E pense bem, as distrações em si mesmas não são pecaminosas, mas elas nos distraem e nós esquecemos da comunhão com Deus. Se formos honestos, perceberemos que o excesso e o desequilíbrio nessas áreas todas que foram mencionadas deixam pouco espaço para Deus e para o próximo. O inimigo, Satanás, conhece nossas fraquezas e sabe exatamente o que rouba nosso tempo com o Senhor. Por isso, coloque, meu querido irmão, Deus em primeiro lugar ao começar do dia. Em Mateus 6,33, Jesus diz o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus entende nossa condição, mas ele repreende nossa indiferença e mornidão. Podemos ler a carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia. Aqui nessa carta está muito claro que ele nos repreende. Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, vamos ver então os versos 14 a 22. Aqui está a sétima carta, escrita por Jesus para a sua igreja, ao anjo da igreja em Laodiceia. Verso 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico.
Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta é a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. Você e eu somos da igreja de Laodiceia. Embora Jesus seja Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele escolheu viver como um homem na terra durante os 33 anos que viveu aqui. Ele viveu como homem na dependência de Deus. E como homem ele sentia cansaço, conforme diz em João capítulo 4, verso 6. Ele sentia sede, ele precisava dormir para descansar, ele precisava comer para se nutrir e ter energia. Ele conheceu as pressões da vida, mas ele se retirava para um momento isolado com o Pai, para orar com o Pai, para ter comunhão com o Pai. Por isso, em Marcos capítulo 1, verso 35, abra sua Bíblia, em Marcos 1 e o verso 35. Aqui diz: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Isso ele não fez uma vez, ele fazia sempre, era costume, era hábito de Jesus de se levantar ainda no escuro, antes de todos os outros, e ele ir para um lugar isolado para conversar com o Pai. Meu querido irmão, Jesus é o nosso exemplo. Ele não se distraía com as coisas deste mundo. Distrações que não são pecaminosas podem nos distrair de Deus e roubar o nosso tempo com Deus. Jesus sabia que esse tempo com o Pai era a melhor forma de receber forças e assim enfrentar as tentações. Para nós, esse é o caminho mais seguro também. Sansão caiu porque confiou em si mesmo. Todo aquele que confia em si mesmo não pode ser usado por Deus, porque Deus precisa que você desconfie de si mesmo. Desconfiança própria, para poder confiar plenamente em Deus. Sansão achou que era forte, o bastante para vencer as tentações. Todos os dias também enfrentamos batalhas contra o pecado, enquanto o inimigo tenta enfraquecer e destruir a nossa comunhão com Deus. Ele mira nossas fraquezas. Satanás diminui nossa sensibilidade espiritual. Satanás semeia a culpa e a sensação de que não somos dignos, tudo para nos afastar do Senhor. Ele tenta mudar nosso modo de pensar, nossas intenções, nossas escolhas e até ganhar terreno em algumas áreas da vida. Lembre-se, é pela fé que permanecemos firmes. E essa fé nasce quando nós ouvimos a palavra de Deus. Distrações, geralmente, não são pecaminosas em si mesmas. As redes sociais, as compras, os esportes, a academia, mesmo o trabalho, mas as distrações são usadas por Satanás para ocupar todo o seu tempo de tal forma que não lhe sobre tempo para estudar a palavra de Deus, para iniciar cada dia aos pés de Jesus. Iniciar cada dia aos pés de Jesus, louvando, conversando com Deus, estudando a sua palavra. Não se deixe distrair, meu querido irmão, minha querida irmã. Comece cada dia ajoelhado aos pés de Jesus Cristo. De manhã e à noite, você precisa ser encontrado aos pés de Jesus Cristo. E durante o dia, sua mente precisa estar em comunicação constante com Jesus Cristo. Se nós começamos o dia com Jesus Cristo, o Espírito Santo vai possuir a nossa mente já de manhã e vai viver em nós. E como templos do Espírito Santo, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo durante todo o dia. Que assim seja com você, meu irmão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, barreiras no relacionamento com Deus. A Bíblia traz muitas mensagens sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre os obstáculos que nos impedem de crescer em Cristo.
Veja essas palavras de Paulo e também as palavras de Jesus. Paulo falou em 1 Coríntios 10, 12, aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Este era o versinho que eu decorei quando criança. Minha mãe dizia que quando eu ia à frente e pediam para recitar um verso, eu recitava este verso de 1 Coríntios 10, 12. Aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Queridos, todos nós podemos cair. É próprio do ser humano cair. Mas Jesus Cristo é que nos levanta. É Jesus Cristo que nos perdoa. A glória humana não é nunca ter caído. A glória humana é se levantar cada vez que cai. Aleluia! Como Sansão, confiar em si mesmo só pode nos levar à queda, assim como ele caiu. Não fique tocando trombeta, Jesus diz em Mateus 6, verso 2. Não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Pare de alardear sua bondade. Pare de elogiar a sua santidade. Seja humilde como Jesus foi humilde. Jesus também disse em Mateus 5, 28 e 29, eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Mateus 5, 28 e 29. O pecado não é somente o pecado ação, existe o pecado pensamento. O pecado ocorre primeiramente na mente, antes de se tornar um ato, uma ação. E o pecado precisa ser repudiado, vencido na mente, no pensamento, nas intenções. Por isso Jesus disse, todo que olhar para uma mulher com intenção impura. O que Jesus está falando aqui é de um estado mental, intenção impura. Já deve pedir perdão para Deus. Faça o que for preciso para arrancar a cobiça do seu coração. Ela cria um muro entre você e Deus. Aqui diz também em Mateus capítulo 7, verso 1 e o verso 2, não julguem para que vocês não sejam julgados. Deus é o juiz. Você e eu não somos juízes. Nós deveremos estender a mão para aqueles que caem, mas não estender o dedo para eles, não criticá-los, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Mateus 7, 1 e 2. Portanto, evite a crítica e o julgamento. Somente Deus é o juiz. Lemos também Jesus falando em Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amar aqueles que falam mal de nós. Orar pelos que nos perseguem. Destrói as barreiras. Destrói os obstáculos no nosso relacionamento com Deus. Por isso, pare de alimentar ódio contra quem o feriu. Quando você nutre sentimentos negativos por quem o trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Em vez disso, comece a orar por essas pessoas e veja como isso transformará não somente sua caminhada com o Senhor, mas também seus relacionamentos pessoais. Jesus ainda falou em Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, está condenado. Você não precisa matar, mas você odiando ou desejando mal para o seu inimigo, você já está matando. Por isso diz aqui, eu lhe digo que todo aquele que se irar, basta se irar contra o seu irmão, você já estará sujeito à condenação. Justificar explosões de raiva, dizendo eu sou assim mesmo. Não, você pode ser assim mesmo, mas Jesus não é assim. E quando você se espelha em Jesus, você para de falar que você é assim, eu nasci assim, esse é o meu jeito de ser, esse é o meu temperamento. Essa linguagem deixa de existir quando você se esconde em Jesus, quando você se torna uma nova criatura em Jesus, porque nós nos espelhamos em Jesus, a nossa mente é a mente de Jesus e o nosso temperamento vai se tornando mais e mais semelhante ao de Jesus. Não justifique explosões de raiva, porque isto corrói a sua comunhão com Deus e fere quem está perto. A sua ira afeta a sua relação com Deus e afeta também a pessoa que recebeu a sua ira. Jesus falou sobre o que fazer quando mãos, pés
ou olhos nos levam ao pecado. Qual foi a advertência de Jesus? Em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ver os versos 42 a 48. As palavras de Jesus são palavras fortes, que não precisam ser entendidas literalmente, mas o princípio aqui deve ser considerado um princípio válido para você e para mim. Verso 42 de Marcos capítulo 9. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. As palavras de Jesus aqui são palavras fortes, mas o princípio deve ser entendido. O princípio que Jesus Cristo está pronunciando aqui é a determinação de romper com o pecado, romper com os pecados conhecidos, romper com hábitos pecaminosos, custe o que custar. Nós precisamos romper com o pecado e não nos acomodarmos ao pecado. Se você crê que é possível abandonar os pecados, se você crê que é possível viver sem praticar os pecados conhecidos, conscientes, então já é o primeiro passo para a vitória. Não desculpe o pecado, confesse-o, abandone-o, rompa com ele, seja qual for o pecado, seja um pecado ação ou seja um pecado mental, seja uma intenção, nós precisamos levar a Jesus Cristo e pedir perdão. Cortar a mão ou o pé, ou arrancar o olho, é uma linguagem forte, e esta é a intenção. Percebemos quão seriamente Jesus vê o pecado e o seu impacto em nossa vida. Precisamos romper com qualquer tipo de pecado, ato ou pensamento ou intenção. Em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a santidade. Vamos eliminar as barreiras no nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai. Aleluia! Na parte de terça-feira, a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do nosso Pai para os seus filhos e filhas. Existe muita polêmica em torno da lei de Deus. Pessoas que odeiam a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas como filhos e filhas do Pai Celeste podem odiar a lei do Pai? Se nós amamos o Pai, nós amamos também a lei do nosso Pai, porque é a lei da casa do nosso Pai. Nós queremos viver na casa do nosso Pai. É para lá que nós vamos. Jesus Cristo virá para buscar, levar você e a mim para a casa do nosso Pai. Estamos com saudades da casa do nosso Pai. Mas o nosso Pai tem uma lei. Você é pai ou mãe? Você tem filhos? Não existe uma lei dentro da sua casa? Eu me lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, minha mãe e meu pai diziam: você não pode chegar aqui em casa depois das 10. Se você não chegar até as 10, eu vou sair pelas ruas da cidade buscando você. Nós não vamos dormir sem que você esteja aqui dentro de casa. Era a lei da casa, meu querido irmão. Assim também, meu pai tinha uma lei, ir para os cultos de quartas, de domingos e de sábados. Então eu estava sempre nos cultos de sábados, de quartas e de domingos, porque esta era a lei. Meu pai ia à igreja e todos nós tínhamos que ir. Queridos, todos os pais têm suas leis para os seus filhos. As leis dos pais não são feitas para os que não são os filhos. Você, como pai, não faz lei para o seu vizinho, para os filhos do vizinho. Assim também, a lei de Deus, os 10 mandamentos, não são para aqueles que não são filhos e filhas de Deus. E você não se torna filho e filha de Deus através da lei. Você se torna através de Jesus. João, capítulo 1, verso 12. Através de Jesus Cristo, nós tornamos filhos e filhas de Deus.
E para estes que já são filhos e filhas de Deus, então, existe uma lei do Pai Celestial, que nós amamos. Nós gostamos da lei do nosso Pai. E como a Bíblia define o que é pecado? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, vamos ler então, Romanos capítulo 3 e o verso 20. Aqui o apóstolo Paulo diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não foi dada por Deus para salvar ninguém, para perdoar ninguém. A lei foi dada para mostrar o pecado. É como um espelho que mostra a sujeira, mas não limpa a sujeira. A lei mostra a sujeira do nosso pecado, mas não limpa. Por isso nós precisamos do sangue, aquele sangue purificador do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. A nossa justificação vem pela fé em Jesus Cristo e no sangue que ele derramou. Não é pela lei. Não é pela lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Eu não saberia que roubar é pecado se a lei não dissesse não furtarás. Eu não saberia que desonrar pai e mãe é pecado se a lei não dissesse honra o teu pai e a tua mãe. Eu também não saberia que trabalhar no sábado e não guardar o sábado é pecado se a lei não dissesse lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então a lei de Deus expressa e revela a vontade do nosso Pai Celestial. E a vontade do nosso Pai Celestial, ela é valorizada para nós que somos filhos e filhas. É importante para nós. Nos agrada fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3 e o verso 4, define o que é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Queridos, aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem os 10 mandamentos, eles têm dentro de si a lei de Deus gravada pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos. Mesmo aqueles que nunca tiveram a Bíblia para ler, mesmo aqueles que nunca tiveram acesso aos evangelhos, eles têm a lei de Deus escrita em seus corações. Presta atenção no que o apóstolo Paulo escreveu. Romanos capítulo 2, nós lemos verso 14 em diante. Quando, pois, os gentios que não têm lei, ou seja, não conhecem a lei de Deus, fazem por natureza o que a lei ordena. Estão prestando atenção? Quando os gentios que não têm a lei, ou seja, que não conhecem a lei de Deus, mas por natureza fazem o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Aqui diz, no verso 15, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Quem é que grava no coração mesmo do ateu, mesmo do pagão, mesmo daqueles que não conhecem o evangelho e nunca leram a Bíblia? O Espírito Santo grava na mente deles a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. Está dentro da nossa natureza o pecar. Conforme diz em Salmo 51, verso 5, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, rebelde. A lei de Deus é como um espelho que revela quem somos. É como um par de óculos que nos ajuda a enxergar com nitidez o que o pecado realmente é. A lei traz clareza e convicção à vida e ao caráter e ao mesmo tempo revela o caráter de Deus e o que é importante para Deus. Os 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17, foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Seria muito bom você ler os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Leia, memorize, leia muitas vezes. E assim o seu cérebro vai memorizar, a sua mente vai memorizar os mandamentos de Deus. Jesus afirmou a importância dos 10 mandamentos, quando ele disse assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. E ele acrescentou: destes dois mandamentos, ou seja, do amor a Deus e do amor ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 40. Os 10 mandamentos foram dados e escritos em 2 tábuas de pedra. Uma tábua de pedra tinha 4 mandamentos que falavam do seu relacionamento com Deus, da obediência a Deus. E a outra tábua de pedra, contendo 6 mandamentos, falavam do seu relacionamento com o próximo. Portanto, os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos: amor a Deus, amor ao próximo. Portanto, meu querido irmão, se você ama a Deus, você guarda os 4. Se você ama a Deus, você vai guardar os 4 primeiros mandamentos. Se você ama o próximo, você vai guardar os 6 últimos mandamentos. Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos nestes 2. Por isso ele disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, verso 40. As palavras de Deus aos israelitas lá no Sinai e que hoje chegaram até nós, através de Jesus Cristo, mostram que a lei trata de relacionamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam do seu relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do seu relacionamento com o próximo, com o seu semelhante. Então, os 10 mandamentos tratam de relacionamento. Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a enxergar a lei como sendo um peso, um fardo. Em vez de associar a lei ao amor e à liberdade, relacionam a lei ao legalismo. Eles dizem que quem guarda os mandamentos de Deus é legalista. Que tal você falar assim: quem guarda os mandamentos de Deus é porque ama a Deus. Aquele que obedece os mandamentos do Pai é porque ama o Pai. Não é ser legalista. Ser legalista significa tentar se salvar pela lei. Mas nós não tentamos salvação pela lei porque é impossível. Nossa salvação é em Cristo Jesus, unicamente pela fé em Jesus Cristo. Mas todos os salvos em Jesus Cristo são filhos e filhas de Deus. E eles têm prazer na lei do Pai. E obedecem à lei do Pai por amor. Eles se agradam em fazer a vontade do Pai. Isso não é legalismo. Satanás distorceu a beleza da lei, fazendo com que muitos pensem na lei como sendo legalismo. Mas a Bíblia afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5 e o verso 3. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são difíceis de guardar. Por quem? Por quem é filho e filha de Deus. Aqueles que não são filhos e filhas de Deus, para eles é impossível guardar os mandamentos de Deus, porque eles odeiam esses mandamentos. Para eles é um fardo, é um peso. Mas para você que já foi comprado pelo sangue de Jesus, é uma alegria, é um prazer, porque o Espírito Santo grava no seu coração os mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, lei e evangelho. O que é mais importante? Ambos são importantes. Mas o que vem primeiro? A lei ou o evangelho? Meu querido irmão, você não precisa guardar a lei para ser perdoado. Você não precisa guardar a lei para ser salvo. O ladrão na cruz não guardou mandamento nenhum, mas ele foi salvo. A mulher adúltera, ela foi perdoada e salva antes de guardar qualquer mandamento. Jesus disse: eu também não te condeno. Queridos, depois de perdoada e salva, então Jesus disse: vai e não peques mais. Então, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que foram perdoados e salvos, vai aparecer sim uma obediência, uma alegria em obedecer. Na vida dos salvos existe a alegria da obediência. Por isso, a lei e o evangelho estão juntos, porque o evangelho é a causa da nossa salvação. E a lei? A lei é o resultado da nossa salvação, o estilo de vida que vivemos depois de estarmos salvos em Jesus Cristo envolve obediência aos mandamentos de Deus. Por isso, nós não poderemos descartar
nem a lei, nem o evangelho, mas temos que colocar cada um no seu devido lugar. Ninguém pode colocar a lei em primeiro lugar. Em primeiro lugar, é o sangue de Jesus Cristo, é a graça, é a fé em Jesus Cristo. Isto é a causa da nossa salvação. E os resultados da salvação? É uma vida de obediência, agradando o nosso Pai. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Jesus esclareceu que ele não veio a esta terra para anular a lei, porque é algo impossível anular a lei de Deus. Anular a lei de Deus é anular o caráter de Deus, porque a lei dos 10 mandamentos é uma revelação do caráter de Deus. Portanto, você leia comigo agora Mateus capítulo 5 e o verso 17 em diante. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não foi esse o propósito de Jesus. Não vim para revogar ou anular, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, nenhum i, nem um tio vai ser omitido da lei. Por quê? Jesus Cristo não veio anular a lei, ele veio salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Mas ele salva você do pecado, mas ele não anula a lei. A lei continua existindo. Deus nos salva do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, para não mais vivermos no pecado. Se pecarmos e nos arrependermos, ele nos perdoa, mas a lei continua existindo. Meu querido irmão, aqui diz, aquele pois que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Assim como os limites que os pais estabelecem revelam o que eles valorizam dentro de casa, a lei de Deus nos mostra o caráter de Deus e o que é importante para Deus. O Senhor nos deu sua lei para proteger nosso relacionamento com Ele e com o próximo, guiando cada aspecto da vida enquanto crescemos nele. Quem nunca sentiu na própria pele as consequências do pecado, a violação da lei? Todos nós sentimos. O amor por Jesus Cristo está no centro da lei. Ele disse, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14:15. Jesus não disse, se vocês me amam, não precisam guardar os meus mandamentos. Exatamente o contrário, ele disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Só existem 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Quando amamos de verdade a Jesus, naturalmente guardamos sua lei. Quanto mais entendemos a beleza da lei, mais nosso amor por Jesus cresce. Por isso, meu querido irmão, lei e evangelho não se anulam, eles se completam. Lei e evangelho caminham juntos. Embora creiamos na lei e na importância de obedecer à lei, precisamos lembrar que diante de Deus, em termos legais, a lei apenas condena. A lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não faz expiação por nós. Pelo contrário, a lei mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação. Assim, ao lado da lei, e fundamental para entendê-la, está o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo por nós, que não é acreditada a nosso favor porque guardamos a lei, mas porque temos fé em Jesus Cristo. Aleluia, meu querido irmão. Por isso, lemos em Romanos capítulo 3, verso 28. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3 e o verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Bendito seja Deus por esse verso que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, para que você não seja tentado a colocar a lei como salvador do ser humano. Não, a lei não salva, a lei condena. Quem nos salva é a fé em Jesus Cristo, independente das obras da lei. Mas então não precisamos guardar a lei. Para ser salvo, você não precisa guardar a lei. Mas os salvos, eles obedecem à lei de Deus. Aleluia! Lemos então Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei.
para que você não seja tentado a anular a lei de Deus, dizendo, sou salvo pela fé, então não existe mais a lei. Não, a lei continua existindo. Por isso Paulo, ao falar aqui no verso 31, faz a pergunta, anulamos então a lei por meio da fé? Ele mesmo responde, de maneira alguma. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei de Deus é confirmada na vida dos salvos, pelo sangue de Jesus Cristo, meu querido irmão. A lei do Pai Celestial é valorizada por aqueles que são filhos e filhas de Deus. Para você se tornar filho e filha de Deus não é pela lei, mas João capítulo 1, verso 12, diz assim, abra sua Bíblia, em João capítulo 1 e o verso 12. Aqui diz, mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, como Salvador nosso. Isso nos faz e nos torna filhos e filhas de Deus. Não é pela lei, é pelo sangue de Jesus Cristo. Mas então, como filhos e filhas de Deus, vamos viver pecando ou vamos ter alegria e prazer em obedecer à lei do nosso Pai? O Espírito Santo grava na sua mente os mandamentos do Pai, porque na vida dos salvos, o importante é agradar o Papai do céu, a lei do nosso Pai. Aleluia! Na parte de quinta-feira, conhecer e praticar. No Sermão do Monte, Jesus falou muito sobre relacionamento com ele e com o próximo. E perto do fim, fez uma afirmação decisiva. Jesus, em Mateus 7,21, diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos querem a salvação e muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus dirá, nunca vos conheci. Porque Jesus Cristo quer relacionamento. Relacionamento com o Pai Celestial, relacionamento com o nosso irmão. Jesus explicou que muitos o invocariam e até saberiam muito a respeito dele sem de fato conhecê-lo. Buscar conhecimento é essencial. A Bíblia alerta que o povo perece por falta de conhecimento de Deus e por rejeitar esse conhecimento. Porém, se o que aprendemos não nos transforma nem aprofunda nossa caminhada com o Senhor, esse saber pouco vale. Jesus disse, e a vida eterna é esta, João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é relacionamento. Com quem? Com o Pai Celestial. Com Jesus Cristo, nosso Salvador. Relacionamento. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela consiste em relacionamento. Os primeiros 4 mandamentos, relacionamento com Deus. E os 6 últimos mandamentos, relacionamento com o nosso próximo. A condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus. E isso pressupõe conhecer a Deus, porque ninguém pratica sua vontade sem antes conhecê-lo. É algo razoável. Quando um filho ama os pais, costuma atender os seus pedidos. Suas ações revelam o amor e o respeito que eles sentem pelos pais. Da mesma forma, quem ama a Deus deseja fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Nossa resposta é obediência. A ação de Deus é nos salvar. E a nossa resposta é obediência a Deus, uma obediência que transborda do amor, revela a verdadeira natureza do nosso relacionamento com Ele. Jesus concluiu o Sermão da Montanha com um apelo. O apelo dele está em Mateus capítulo 7, verso 24 a 29. Aqui diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é ouvir e praticar, é ser salvo em Jesus Cristo e guardar os mandamentos dele. Isso é construir a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica está construindo sobre a rocha.
aquele que abraça a Jesus Cristo pela fé e confessa os pecados e é salvo, e então, em resposta, vive uma vida de obediência a Deus, está construindo sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Por que Jesus ensinava com autoridade? Porque ele praticava aquilo que ele ensinava. Cada palavra, cada ensinamento que saía da boca de Jesus tinha atos e ações correspondentes na sua vida de cada dia. Jesus guardava os mandamentos do Pai. Por isso ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Isto está em João capítulo 14. Abra sua Bíblia. João capítulo 14. E o verso 15. Aqui diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E agora, no capítulo 15 de João, o verso 10 diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus permaneceu no amor do Pai, fazendo a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele guardasse os mandamentos. E o que é que Jesus diz para você e para mim? Se vocês também guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. João capítulo 15 e o verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Meu querido irmão, nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, em Jesus Cristo, somos novas criaturas. E o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa, espiritual, como a de Jesus, e nos dá o poder da obediência. E mais ainda, o Espírito Santo nos dá o prazer da obediência, o prazer de obedecer os mandamentos do nosso Pai. Conhecer e praticar. A vida eterna é relacionamento com o nosso Pai, relacionamento com Jesus Cristo, relacionamento com o nosso irmão, nosso semelhante. Quando realmente ouvimos a mensagem de Jesus, somos desafiados e transformados. Para isso, precisamos de ouvidos abertos e coração receptivo, a fim de que o projeto de vida para um relacionamento íntimo com Deus fique gravado em nosso coração. Assim, nossa vida será construída sobre a rocha e sobre o plano perfeito de Deus. Esse projeto não é segredo, está revelado nas páginas da palavra inspirada de Deus, oferecido a todos. Cabe a cada um aceitá-lo pela fé, apropriar-se da justiça perfeita de Cristo e vivê-la dia a dia. Meu querido irmão, existe um ódio e um desrespeito para com a lei de Deus mundial. Mundialmente existe um ódio contra a lei de Deus. O ódio de Satanás contra a lei foi transportado para o coração de muitos cristãos, de muitos pregadores que pregam contra a lei de Deus. Lá no céu, o maior desafio de Satanás foi contra a lei de Deus. Ele não se submeteu a Deus. Na época de Jesus, alguns pensavam que Jesus tinha vindo para abolir a lei. Mas ele disse: eu não vim abolir, nem anular. Eu vim para cumprir, eu vim para obedecer. Ele viveu em obediência a Deus. E ele dá para você o poder da obediência. Eu não tenho em mim mesmo o poder da obediência, nem você. Mas o Espírito Santo, chamado aquele Consolador que Jesus enviou no seu lugar, ele vem viver em você, vem habitar em você. E ele dá para você o espírito de obediência. Ele escreve na sua mente os mandamentos de Deus. É exatamente isso que está em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8. O verso 10, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No passado a lei foi escrita em tábuas de pedra, e agora, aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai inscrever esta lei de Deus no seu coração. E é isso que está escrito aqui.
Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pelo sangue de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados e apagados. E o Espírito Santo nos torna obedientes ao Papai do céu. Meu querido irmão, que o Espírito Santo opere na sua mente e no seu coração. Que o Espírito Santo implante em você a mente de Jesus. Assim, você e eu vamos pensar, amar, agir e sentir como Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu a tua santa lei. Mas obrigado, muito obrigado, pelo santo Evangelho. Porque o Evangelho vem primeiro. O Evangelho é quem nos salva. O Evangelho é que nos traz o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos dá uma nova mente, uma nova natureza e imprime em nós os mandamentos santos que um dia o Senhor escreveu em tábuas de pedra, mas que agora o Espírito Santo escreve nas tábuas do nosso coração, na nossa mente. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.